Quantos encontraram, pode dizer amém? Leiamos então a santa palavra do Senhor nosso Deus. O tema diz: Deus manda trazer ofertas para o... Versículo 1. Então disse o Senhor a... Fala aos filhos que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover. Para isso dele recebereis a minha oferta, e esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiro pintadas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incensário, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Versículo 8, toda a classe, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá todos juntos? E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Eu digo amém por esta palavra. O texto bíblico que acabamos de ler neste momento retrata a ordem imperativa do Senhor nosso Deus, que foi destinada ao seu servo Moisés para a construção de uma casa, de um santuário, que é cognominado teologicamente de o tabernáculo de Deus. Muitas razões levaram o Senhor Deus a induzir, capacitar, inspirar, ordenar a Moisés a construção desta casa, chamada de tabernáculo. Mas existe, pelo menos, dentre tantas razões, duas razões preponderantes, que nós vamos estudar sobre elas, porque Deus mandou construir o tabernáculo. Ainda que este episódio bíblico encontra-se manifestado no Antigo Testamento, não ficou no passado, não é um objeto de um museu, mas o tabernáculo tem alta relevância, tem uma grande importância na história de Israel e no plano redentor, o plano da salvação. Como prova disto, Deus criou o universo e todas as coisas, sim ou não? Mas esta relevância da criação, vocês só irão encontrar manifestada nas Escrituras Sagradas em apenas 2 capítulos. A criação do universo, com toda a sua importância, com toda a sua magnitude, só é manifestada em 2 capítulos, enquanto que a construção do tabernáculo tem 10 capítulos a mais. 12 capítulos sequenciais falam das peças do tabernáculo, das cores diversificadas do tabernáculo, das medidas do tabernáculo e das suas lições espirituais. Então vejam o nível ou o grau de importância que existe sobre este assunto. A primeira razão que nós devemos aprender, porque Deus mandou construir o tabernáculo, nós devemos saber disso, porque se amanhã ou depois alguém lhe questionar, perguntar, por que Deus construiu o tabernáculo, e você não souber responder, então seu aproveitamento não foi pleno nesse ciclo de palestras bíblicas. Concorda comigo ou não? Deus não faz nada de forma aleatória. Deus não trabalha de maneira coincidente ou casual. As coisas grandes ou pequenas de Deus sempre estão associados a um propósito, a um objetivo espiritual. Então, o tabernáculo, sua construção e existência, não é obra do acaso, não foi construído de uma forma aleatória, coincidente ou casual. Deus tem grandes propósitos para construir esta casa, chamada de tabernáculo. A primeira lição, porque Deus construiu o tabernáculo, é porque Deus havia tirado o seu povo da terra do Egito.
E Deus andava com o seu povo, sim ou não? Deus estava com o seu povo, sim ou não? Agora preste bem atenção. Andar com uma pessoa é uma coisa, estar com esta pessoa é uma coisa, mas conviver, habitar com esta pessoa é outra coisa, sim ou não? Então Deus tirou Israel do Egito, e o Senhor Deus não estava satisfeito, conformado, simplesmente em estar com Israel, andar com Israel. Deus queria manter uma comunhão mais íntima, mais próxima, mais contundente com o povo de Israel. Por isso que no versículo 8 de Êxodo capítulo 25, eu pedi para toda a classe recitar comigo. Jeová disse assim a Moisés: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio do meu povo. Então Deus não queria só andar com o povo, estar com o povo. Deus queria morar no meio do seu povo. Amém, irmãos? Então observe, a primeira e grande razão pelo qual o tabernáculo foi construído é porque Deus queria ter uma comunhão mais íntima, mais forte, habitar no meio de Israel. A segunda lição pelo qual o tabernáculo foi construído é porque esta casa de ouro, de prata, de madeira de acácia, de cores diversificadas, de pedras preciosas, era uma seta diretriz que apontava o futuro, que seria Jesus Cristo, sua encarnação, ou a existência de Deus em carne e osso, o plano da redenção e uma nova moradia espiritual, onde Deus haveria de habitar. Hoje, nós não sabemos onde se encontra o tabernáculo de Deus, aquela casa que Moisés construiu no deserto. Não sabemos se ela foi destruída, depreciada, ou se ela foi desgastada pelas longas e intensas jornadas de Israel, 40 anos no deserto. Nós não sabemos se esta casa, ela foi ocultada, guardada, preservada, como até hoje está escondido o corpo de Moisés, sim ou não? A gente não sabe, mas uma coisa nós sabemos, que o Espírito Santo de Deus não é sem teto, nem sem terra. Mesmo não tendo o seu tabernáculo construído no deserto, para ele habitar, Jeová, ele tem um novo tabernáculo, que não é de ouro, não é de prata, não é de bronze, não é de madeira de acácia, não é de cores diversificadas, não é de pedras preciosas, nem de pele de animais, mas é o seu, é o meu, é o nosso coração. Por isso que São Paulo, compreendendo esta revelação, ele escreve dizendo assim: não sabeis que os vossos corpos não pertencem a vocês mesmos? Que vocês foram comprados e resgatados por um bom preço? E o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui têm certeza? Só quem tem convicção que a sua alma, seu coração, seu espírito é morada de Deus, é santuário de Jeová, é tabernáculo da glória e da presença de Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite, abra a boca e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua apostila na primeira página e associe a Êxodo capítulo 25, quem tem uma Bíblia. Êxodo 25, primeira página da sua apostila. Êxodo 25, versículo 1, diz assim: então falou o Senhor a Israel. Sim ou não? Oxe, os obreiros disseram que sim. Então falou o Senhor à congregação. Sim ou não? Então falou o Senhor ao povo. Então falou o Senhor a... Então observe na sua revista. Toda mensagem de Deus é primeiramente comunicada
ao líder da igreja. Por quê? Qualquer grupo ou classe que não possui um líder está fadado a fracassos e desorganizar. O líder inspira confiança, pois ele é o representante direto de Deus, o seu porta-voz. As igrejas da Ásia, que eram 7, o Senhor Jesus mandou o seu servo João escrever aos anjos das... Quem são esses anjos? Miguel, Gabriel, Serafim. Será que foi um tal de Gesimiel que inventaram lá em Boston, nos Estados Unidos? Quem são esses anjos das igrejas que João escreve a eles? Os líderes, os pastores, os dirigentes de congregação. Mas uma coisa eu entendo, que pastor é pastor e anjo é anjo. E por que o Senhor Jesus chama os pastores de anjos das igrejas? Vale a pena refletir sobre isso, sim ou não? Então o que é que subtende em vocês? O que é que vocês acham? Então vamos lá. A palavra ângelo, diga ângelo, no original grego significa mensageiro. Ângelo é mensageiro. Quando a gente aportuguesa ângelo, a gente chama de anjo. Então é mensageiro. Quando Deus quer falar ao povo, quando Deus quer falar aos seus filhos, à sua congregação, ele não ia direto ao povo, ele não ia direto a Israel. Ele falava primeiramente ao líder do povo, ao líder da igreja, ao líder da congregação. Seja ele Moisés, depois Josué, depois Gideão, os juízes, aqueles que estavam na frente da obra. Eles são chamados de anjos de Deus, porque eles recebem a mensagem que vem do coração de Deus e transmite para o coração da igreja. Amém, irmãos? Assim, eles devem ser, vamos ver na sua apostila, eles devem ser honrados e o quê? Obedecidos, porque a unção divina está sobre eles. Isso aqui implica, o que é que está escrito aqui? Autoridade espiritual. O governo de Deus sobre a igreja não está no céu. O governo de Deus sobre a igreja está aqui no altar, no púlpito. É daqui que Deus transmite a sua vontade, o seu conselho, a sua doutrina, as suas diretrizes para o bem-estar, para a prosperidade, para a salvação, para a felicidade do seu povo. Amém, irmãos? Assim, esses pastores, dirigentes, líderes são chamados de anjos, que quer dizer mensageiros. Em toda a Bíblia Sagrada, nós iremos constatar que a autoridade espiritual é algo muito forte, é algo muito sério. Um dia Paulo estava pregando no meio de várias autoridades religiosas, de gentios e pecadores, e a Bíblia diz que um homem se adiantou e deu um murro, um soco na boca de Paulo. Paulo sentiu aquela dor e ficou tão indignado que Paulo, na hora, respondeu com a seguinte palavra: Deus vai te ferir também, parede branqueada. Mas alguém disse: Paulo, não fale desta maneira, porque ele é o sacerdote, é o líder da nossa sinagoga, da nossa congregação. Aí Paulo disse: irmãos, me perdoe, eu retiro a palavra. Paulo foi ofendido, sim ou não? Paulo foi machucado injustamente, sim ou não? Mas quando ele ouviu aquelas palavras, que aquele ofensor era o líder da sinagoga, ele disse: irmãos, me perdoe, eu retiro as palavras, porque eu não sabia que era um príncipe de Deus.
Então, este princípio deve ser guardado na igreja. Deus nunca fala diretamente ao povo sem antes falar no coração do seu líder, do seu representante, do seu porta-voz, do anjo da igreja. Quem está entendendo esta palavra? Agora eu quero fazer uma observação neste assunto sobre a autoridade espiritual. O púlpito tem direitos e deveres. Digam assim comigo: direitos e deveres. Qual o direito que um pastor tem? De ser amado, de ser honrado, de ser respeitado, de ser obedecido. Sim ou não? Vocês concordam com isso ou não? Mas em muitos lugares por aí, pastor e banana na feira parece que é a mesma coisa. Graças a Deus que esta igreja é ensinada, é instruída e é espiritual. Amém, amados? Então, qual é o dever do pastor? Qual o direito do pastor? Ser amado, ser abraçado, ser compreendido, ser honrado e ser obediente. Mas o púlpito tem direitos, mas também tem o quê? E qual é o dever do pastor? Amar, respeitar também. Qual é a característica maior de um pastor? É pregar bem, sim ou não? Qual é a característica maior de um pastor? É ensinar bem, sim ou não? Qual é a maior característica de um pastor? É cantar bonito, sim ou não? Qual é a maior característica que diz que um homem é um homem de Deus e é um pastor? É ser um grande administrador, sim ou não? Qual é a maior característica de um homem de Deus que se diz um pastor? É construir muitas igrejas, sim ou não? Sabe qual é a maior característica de um homem de Deus, de um pastor? João capítulo 10. Eu sou o pastor, e o pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Um homem só está no lugar de pastor quando ele vive em função do povo de Deus, em função das ovelhas. Ele deixa de viver para si, para viver para o povo. Quem está entendendo esta palavra? É diferente do que a gente vê aí fora. Está cheio de pastores, aceita Jesus hoje, amanhã já é pastor. É verdade ou não é? Tem gente aí com credencial de apóstolo, de bispo, de patriarca. Só falta agora a quarta pessoa depois da Trindade. Porque todo mundo agora é gente grande no ministério evangélico. Aí junta tudinho, quando passa o filtro do Espírito Santo, se escapar um, é por misericórdia. Quem está entendendo esta palavra? O verdadeiro pastor, ele vive para o povo de Deus. Ele tem direitos, mas ele tem também deveres. Quem está entendendo esta palavra? Então, primeira lição que nós encontramos é sobre autoridade espiritual. A segunda lição, tópico 2. Deus conta com o seu povo. Aí Deus diz, versículo 2, Êxodo 25: fala aos filhos dos egípcios, sim ou não? Fala aos midianitas, fala aos filhos dos sírios, fala aos filhos dos filisteus, fala aos filhos dos amorreus. Como é que está escrito? Fala aos filhos de... O Senhor não conta com os incrédulos, macumbeiros, católicos, budistas, muçulmanos ou qualquer outra classe de pessoas, a não ser com seus filhos, a não ser com seu povo. Olha aqui para mim. Quando Deus falou com Noé, historiadores chegam a dizer que a terra tinha cerca de 2 milhões de habitantes. Hoje nós vamos ultrapassando de mais de 7 bilhões. A terra nos dias de Noé tinha 2 milhões de habitantes.
Era muita coisa para o início da criação. Logo, muito mais na frente, depois de Abraão, chega Moisés. Há quem diga que a terra tinha mais de 5 milhões de habitantes. Haviam muitas raças, gentes, povos, nações e etnias diversificadas. Havia amorreus, heteus, gegeus, perizeus, cananeus, filisteus, havia os sírios, midianitas, egípcios. Mas quando Deus olhou do céu à terra e procurou um povo para construir sua habitação, sua casa, seu santuário, Deus não chamou o Egito. Ora, o Egito era a mãe da matemática na época, das ciências exatas. O egípcio era a mãe da arquitetura, da engenharia, da construção na época. Deus não chamou os egípcios, não chamou os filisteus, que era o pai da siderurgia na época, trabalhava com extração de minério, com ferramentas agrícolas e também com armas de guerra. Não chamou os filisteus, não chamou os sírios. Deus chama um povo escravizado, um povo sem esperança, um zero à esquerda, diante de tantos povos grandes e tantas nações. Mas era o povo que estava no coração de Deus. E esta é a segunda lição. Ele diz: fala aos filhos de... Por que não aos egípcios? Por que não os sírios? Por que não os amorreus? Porque a obra é feita com o povo de Deus. Deus conta com o seu povo. Quantos aqui têm certeza que é povo de Deus, que é filho de Deus e faz parte da família de Deus? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Número 3. A obra é feita com recursos financeiros. Olha o que é que Deus diz a Moisés: que me tragam ofertas, que me tragam ofertas. O próprio Deus nos ensina que a obra é de caráter espírito, mas depende de quê? Recursos material. Muitos cristãos ainda não alcançaram esta maturidade. São mesquinhos, avarentos, egoístas, não sabendo retribuir o que Deus lhe deu, e até prejudicando a obra, quando deixa a mesma cheia de necessidades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nosso Deus, Ele é poderoso o suficiente para fazer existir no deserto madeira de melhor qualidade, sim ou não? Do nada, Deus poderia estalar o dedo, ou assoprar, ou determinar: haja prata e ouro, sim ou não? E aparecer no deserto. Ora, do trono ele diz: haja luz, e houve. Haja céus, e houve. Haja terra, e houve. Ele poderia, com uma voz só, ordenar e determinar surgir todos os materiais que ele precisasse para a construção do tabernáculo, sim ou não? Mas ele disse: fala aos filhos de... que me tragam a oferta. Por que Deus não cria no deserto essas coisas? Um dia os discípulos estavam preocupados, porque os publicanos, os cobradores de impostos, estavam batendo na porta deles, e eles disseram: Senhor, o que a gente vai fazer? Estamos sem dinheiro. E é certo a gente, um povo que tem língua própria, identidade própria, um povo independente, tem que pagar tributo para Roma? Aí Jesus manda ele pescar, e quando abre a boca do peixe, saiu o quê? Até na boca de peixe Jeová arranca a moeda. Deus faz acontecer aquilo que Ele quer acontecer. Do nada Ele chama a existência, sim ou não? Ele poderia fazer isso no deserto, sim ou não? Mas por que Ele manda o povo trazer ofertas? Para nos dar, irmãos, isso é muito sério, nos dá o privilégio, quando você oferta na igreja, quando você dizima para a casa de Deus, Deus está lhe dando oportunidade
de você ser um semeador na glória dele, no reino dele. E você semeia e vai colher também para a glória dele e para a sua felicidade. Quem crê no poder desta palavra? Amém, amados? Então, eu queria que o povo, e esse povo aqui está aprendendo isso, mas eu nunca vi um espírito de miséria que foi instalado aqui em Brasília, lá em Brasília e nessa região aqui, como existe nesses lugares, irmãos. Eu nunca vi um negócio desse. Não teve um pregador, nenhum cantor que subiu nesse púlpito para não sair daqui abençoado, nem que seja com a ajuda da gasolina. Amém? Porque eu aprendi isso, que é dando que se recebe, que é abençoando que se é abençoado, e que nós somos abençoados para poder também abençoar. Amém? Mas eu já deixei o meu púlpito aqui, digo meu em força de expressão, já deixei este púlpito para atender igrejas de outros ministérios e até do nosso ministério. Pregar 1 hora, 1h30, suar, me desgastar, e os cidadãos bater nas minhas costas e não lembrar que o carro gasta pneu, gasta gasolina. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque eles não aprenderam isso. Por isso que as igrejas estão aí quebradas, sucateadas. Faz dó. Ele teve numa igreja comigo, não foi? Você? Deu dó ou não deu? Deu dó. Lá para o lado do Gama. Por quê? Não aprende a abençoar. Irmãos, eu morei em Maceió. Quando meu tempo terminou em Maceió, que eu fui para São Paulo, a Suzana olhou para mim e disse assim: Severino, por que a gente não doa nossos móveis? Geladeira zero, sofá novo, cama, guarda-roupa. Peguei o obreiro, mais o obreiro, a família, lá na Paraíba, mais necessitada que tinha. Cheguei lá e disse: meu irmão, eu estou indo para São Paulo e eu quero abençoar a vida de vocês. Está aqui, olha, tudo isso aqui estou doando para vocês. Irmãos, eles não tinham nem o que sentar dentro de casa. O obreiro chorou e disse: mas pastor, eu não tenho nem dinheiro para fazer uma mudança de Maceió para Paraíba. E o que é que eu faço? Vamos orar, Deus vai fazer um milagre. Aí ele foi atrás do prefeito, contou a história, e o prefeito disse: pastor, é verdade mesmo, o senhor vai ganhar toda a mobília? É, senhor prefeito, se preocupe não, vou ver a programação do caminhão da prefeitura, o dia que tiver vaga, vou mandar o motorista ir buscar toda a mobília, e o senhor não vai gastar 1 litro de óleo diesel. Dei toda a mobília. Moramos 5 anos no Paraná, fui pastor perto de Curitiba. Quando Deus me tirou do Paraná para ir para Maragogi, cheguei toda a mobília. Suzana ligou para uma família necessitada, levou tudo. Eu não digo uma pessoa que necessita aquilo ali, aí tem que vender, para onde chegar, comprar de novo. Está justificado, amém, irmãos? Mas se você tem condição, meu filho, se você tem condição, minha filha, por que não abençoar a quem está necessitado? Se você tem condição, é porque Deus tem te abençoado. Pode dar glória a Deus por isso. Aí eu vejo, irmãos, eu não estou falando com vocês aqui, mas é o exemplo do povo evangélico em geral. Eu vejo uns crentes, um espírito de miserê, agarrado com um pedaço de tábua, com móvel velho, agarrado com pneu de carro, tudo quer ganhar vantagem, não desapega de nada. É uma pregação mentirosa, um cântico hipócrita que diz que vão morar no céu. Céu que nada, o céu deles é isso aqui, é churrasco, é carro, é casa. Vocês estão entendendo isso ou não? Amados, quem vai morar no céu, ele se alimenta bem, tem móvel bom, tem carro bom, mas ele não se agarra a nada disso. Mas ele diz, como o apóstolo Paulo: quisera eu me despojar deste corpo e para sempre habitar com meu Senhor. Quem vai morar no céu
Ele vive esta vida sem ser envolvido por ela, porque o seu maior foco é o céu. É uma cidade de ouro e de cristal. É uma cidade cheia de glória, onde não haverá treva, nem tristeza, nem dor, porque a presença do Senhor é permanente naquele lugar. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Eu preguei em São Paulo, no Belenzinho, na sede das Assembleias de Deus. Eu já contei isso aqui, eu acho. E eu disse que essa história de salvação, morar no céu, é um tanto fictício, é um tanto hipócrita no meio evangélico. E eu cantei o hino 2 da nossa harpa. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, pois ele foi para o céu. Cadê o Gesiel e o violão? Sim, eu viarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor. Tu vê, levante a mão assim, olha. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu posso viver. 1000 pessoas, irmã Dagmar, cantando no domingo à noite. Eu virei para o pastor presidente, e até atuar o pastor presidente das Assembleias de Deus, o pastor Zé Wellington, eu disse: pastor, está me dizendo isso aí? A maioria é da boca para fora. Ele tirou o óculos e se assustou, como que dizendo: onde é que esse moço está querendo chegar? Esse negócio de céu, voarei, vou habitar com ele, eu amo o céu, a maioria é da boca para fora. E eu citei um exemplo. Nesse púlpito mesmo, numa convenção, com mais de 3.000 pastores, um presidente de convenção de um determinado estado, com quase 80 anos de idade, pegou o microfone e disse: irmãos, pastores, eu estou feliz por estar aqui nesta tarde, porque eu passei por uma cirurgia melindrosa, vocês sabem disso, e o pastor Zé Wellington, os pastores pediram oração pela minha cirurgia, e eu vi a cara da morte 3 vezes, irmãos, mas Jesus me deu livramento, e hoje eu estou aqui. Aí eu citei esse exemplo, eu disse: pastor, desde quando um crente salvo, que vai morar no céu, deixar de ir para o céu é livramento? Entenderam agora ou não? Entenderam agora ou não? E principalmente quando é pastor. E principalmente, irmão Ricardo, quando é presidente de convenção, é pior ainda. Então o que prega, ensina e canta é mentira. Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo diz que o céu é lindo, que quer se encontrar com Jesus, mas na hora do bora ver, meu filho,